Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Florescercast. Hoje, a conversa é necessária, urgente e pouco ouvida. Como a psicologia atua com pessoas privadas da liberdade? Como cuidar de quem, muitas vezes, só recebe punição? E essa troca, hoje vamos fazer com a psicóloga Brenda Oliveira, que trabalha diretamente com os reeducandos do sistema prisional. Brenda, obrigada pela sua vinda mais uma vez. Obrigada a você. Fala para os nossos telespectadores quem é a Brenda, de onde você veio, conta tudo para a gente. Eu sou Brenda, sou psicóloga, especialista em avaliação psicológica, trabalho no sistema prisional vai fazer 2 anos, desde que eu me formei praticamente. E a minha carreira profissional, acho que vai falar isso aqui outras vezes, inclusive, né? Começou quando eu era estagiária ainda. Eu fui estagiária por 1 ano no Centro de Detenção Provisória Masculino 2. Aí depois eu fui para a SEAP, ainda como estagiária, fui para Casa do Obrigado, que é um outro tipo de regime. Fiquei um pouquinho carregada, não gostei. Não, é muito ligado, literalmente. Mas me ajudou a crescer muito profissionalmente, a evoluir muito, sem sombra de dúvidas. E aí, depois que eu me formei, eu voltei para a SEAP como psicóloga efetivada. E aí estou lá há 2 anos. Hoje eu exerço um trabalho na Central Integrado de Alternativas Penais, que não é exatamente com os reeducandos, né, com as pessoas que estão, de fato, privadas de liberdade, mas que muito tem a ver, né, porque por vezes a gente desenvolve trabalhos em conjunto, e essa população que nós atendemos hoje na Central, ela também precisa desse cuidado e desse olhar mais Humano, né? mais humano, exatamente. E até muitas vezes de acreditar também, né, Brenda? Porque a gente sabe, né, nós como psicólogas sabemos que existem situações que dificilmente mudam, né? Pessoas, padrões comportamentais Exatamente. que dificilmente terão uma mudança, mas a gente sabe também que é possível mudar. Tem padrões comportamentais que podem ser quebrados, que podem ser desconstruídos e reconstruídos, né? Então, quando você fala do local onde você está, né, que possibilita, que mostra, na verdade, possibilidades para pessoas que talvez não tiveram nunca a oportunidade de ter acesso, né, a certos estudos, a certos valores, a certa convivência também. Isso é muito importante. Tiveram uma estrutura, né? Muitas vezes nós tiveram uma estrutura familiar ali para poder seguir, né? Sim. Hoje é muito legal tocar nessas circunstâncias, né, nessas possibilidades, porque hoje a Secretaria de Administração Penitenciária, ela tem inúmeros projetos voltados para ressocialização. E aí, quando a gente fala de ressocialização, a gente não está falando necessariamente só a grosso modo, né, que é inserir essa pessoa de volta na sociedade. Mas realmente traz essas possibilidades. Então, hoje, por exemplo, desde que uma pessoa entra no sistema prisional, até a saída dela, ela recebe uma série de... na verdade, são vários tipos de suporte, né? Então, ela entra, ela faz o que a gente chama de triagem, ela vai passar com um psicólogo, assistente social, com todo mundo, para entender como é que está hoje a saúde dessa pessoa que está entrando no sistema. E esse é um direito que é resguardado lá pelas resoluções, tanto do Conselho Nacional de Justiça, quanto por alguns tratados que a gente tem, que são as regras de Tóquio, o Nelson Mandela, enfim, que vai falar que essas pessoas precisam ser tratadas de forma digna, né? E que não é porque elas estão cumprindo uma pena que elas precisam ser punidas sendo cerceadas dos seus direitos. Então, hoje, um dos programas da Secretaria que mais dá resultado é o Trabalhando da Liberdade. Porque o Trabalhando da Liberdade ele vai falar justamente
da reinserção por meio do trabalho, que eu estava brincando agora, e que vai trazer para essas pessoas novas perspectivas, né? Então, a partir do trabalho da liberdade, esse pessoal, eles entram para o programa, além de reunir a pena, eles têm ali um percentual de lucro, digamos assim, né? Um percentual daquele valor que eles ganham com o salário mínimo é redirecionado diretamente para eles. E aí esse valor não fica de livre acesso. Fica lá como se fosse uma poupançazinha, e quando eles saem do sistema, esse valor é devolvido para eles, né? E aí é um grande mito, né? De que esse dinheiro, ele é 100% do preso ou 100% para a família. E na realidade isso não acontece, né? Existem aí as divisões desse valor para esse preso poder, para ele poder usufruir. Existe um percentual. Antigamente uma fake news de que o Estado não estava preso, né? E aí não é bem assim. Inclusive isso já deu muitas polêmicas, porque como eu estava falando, né? Não tem, isso não é a realidade hoje. E, inclusive, o que acaba sobrando para o trabalhador é até muito pouco do que realmente deveria ser, né? Porque imagina você sobreviver com R$ 300 por mês. Porque de um salário mínimo, quando você faz a distribuição, é praticamente o que sobra para ele. E aí, quando tu falas desses programas, olha, gente, já estou fugindo tudo do que a gente tinha combinado. Vocês estão vendo que eu não estou nem olhando no papel, né? Mas aí a história vai fluindo, né? E a gente vai fazendo links com outras áreas, né? Sim. E aí, quando tu falas pra gente, assim, desses programas, né, de inserção, de possibilidades, enfim, me lembra muito a nossa nordestina Nise da Silveira, né, que tratou a saúde mental, de fato, de uma maneira diferenciada, a partir de uma nova perspectiva, pela arte, pelo desenvolvimento, por acreditar. E parte disso também é uma possibilidade de a gente tratar as pessoas que estão nesse sistema, né? Sim. Porque, como você falou, eles não podem ser cerceados dos seus direitos. Exatamente. Né? E aí, eu sei, aí vai dizer, Grace, você que está me assistindo aí, né? Grace, tu fala isso porque tu nunca passou por nada, porque tu nunca não sei o quê, porque isso... Não, gente, nós temos um tio que era agente penitenciário, trabalhava lá numa penitenciária, e a rebelião começou com os reeducandos assassinando ele. Então, assim, a gente sabe do outro lado, a dor. Mas a gente, como psicóloga, como humano, a gente precisa acreditar também que existem, como eu comecei a minha fala, existem pessoas que têm a possibilidade de se reconstruir, de mudar, porque às vezes, muitas vezes, ela vem de um ciclo, de um núcleo que é familiar, estrutural, social, que não dá possibilidade. Exatamente. Né? E aí eu não estou defendendo ninguém, gente. Eu acredito que assim, a gente não pode tirar a responsabilidade de que cada um faz. E arcar com a responsabilidade dos seus. Não estou dizendo que não vai cumprir, mas também não estou dizendo que isso precisa ser de uma forma tão cruel, porque quando a gente pensa, as pessoas que estão pedindo a crueldade, em certos casos, eu já fugi de tudo, mas as pessoas que estão pedindo crueldade em certos casos, quando são elas que cometem crimes, né, elas pedem para serem amenizadas, né? Enfim, é o que a gente mais vê, principalmente recentemente, agora na mídia tem um caso do cachorro que está aí, enfim, né, que não entra no mérito, mas que são pessoas do poder aquisitivo, que deveriam ser tentando diminuir a pena, né? Ou o julgamento, a responsabilidade. Mas isso que você trouxe, né, essa tua história em particular, né? Ela me faz associar e lembrar muito da questão do Carandiru. Sim. Né, do massacre do Carandiru. Porque ainda hoje a gente tem, enquanto sociedade, essa visão muito punitivista e muito segregadora, que nem você trouxe o exemplo da Nise da Silveira, que reinventou ali a psiquiatria no Brasil. É verdade. Então, as pessoas olham por essa perspectiva de que se tem um delinquente, ele tem mesmo, né? Tem que fazer da pior maneira possível, né? Exato. E aí a gente já entendeu isso em diversos momentos da história, que esse não é o caminho. E aí, o exemplo mais prático que a gente tem disso é o exemplo do Carandiru, né? Que
o estopim ali, a construção, inclusive, né, a facção, uma das facções mais conhecidas do Brasil, ela nasce depois na verdade, antes dessa rebelião. E aí marca o Brasil né, como é que estabelece a partir da rebelião. Estabelece a partir da rebelião. Então, é uma prova viva de que cercar pessoas dos seus direitos não é eficiente, né? Não é uma boa política a ser adquirida. E aí a gente encontra muitas dificuldades quando a gente vai falar de ressocialização, principalmente porque para as pessoas que não trabalham no sistema prisional ou que não estão envolvidas nas políticas públicas ou no meio da pesquisa, esse diálogo é muito difícil, né? É muito difícil. As pessoas no mercado lidam com muitos preconceitos. Quando na verdade, se nós formos olhar para uma perspectiva mais humana e até mais técnica também, a gente vai passar a entender que, dando esses acesso a esses direitos, a possibilidade que eu tenho de restabelecer, que a gente estava falando agora, né, de restauração de pensamento, de comportamento, né, a possibilidade que eu tenho de conseguir que essa pessoa realmente ressocialize, volte para a sociedade de uma forma positiva, é muito maior. Eu dando suporte para ela do que eu simplesmente excluindo, deixando ela à margem. E lógico que terão aqueles que não vão querer, porque parte do princípio, Brenda, que a gente precisa querer também, né? É como a gente sempre penso que vocês também, assim como eu começo as minhas falas com meus pacientes. O processo só vai funcionar se vocês realmente estiverem dispostos a que o processo dê certo. Exatamente. Então, não é diferente também no sistema prisional, não é diferente de qualquer lugar. Sim. Só vai dar certo se as pessoas que estão ali envolvidas, né, colaborarem para que aquilo aconteça. Exatamente. E aí, hoje, né, voltando ali ao ponto dos programas da secretaria, né? Isso que você falou do querer da pessoa é muito importante, porque os programas hoje da secretaria, todos eles partem desse princípio da voluntariedade. Então, ninguém faz nada de graça. Né? Projeto de remissão pela leitura, que é um divisor de águas, inclusive, na vida de muitos que estão reclusos. O projeto de remissão pela leitura basicamente consiste na pessoa se inscrever, ela precisa querer, deixar o nome dela bonitinho na lista, e ela fazer depois, escrever os livros. Isso, e ela vai remir a pena dela a partir das leituras. Só que para ser constatado que ela leu, depois precisa apresentar, fazer um resuminho, alguma coisa, né? Não é simplesmente ler, né? Exatamente. Então, a gente que acompanha esse processo é muito interessante, porque se no início eles começam com o intuito de apenas remir a pena, depois eles acabam adquirindo um novo hábito. E o conhecimento, né? Conhecimento. Exatamente. Então, a gente vê vidas literalmente serem mudadas através da leitura, né? Isso é fantástico para acompanhar, né? Brenda, e tem uma fala que a gente sempre ouve falar que em prisão a pessoa vira o que ela fez, né? Quando você que trabalha nesse sistema, escuta algo sobre isso, né, sobre essa fala, essa frase. Como é que você vê as pessoas além da ficha criminal? Como é que é possível encontrar algo além da ficha criminal? Essas pessoas que têm carregam esse estigma. Primeiro ponto, assim, que é muito interessante essa pergunta, né? Porque o que acontece, basicamente, quando uma pessoa entra no sistema prisional, é uma descaracterização, porque é um impacto muito forte, né? A pessoa chegou e ela tem que vestir a mesma roupa que todo mundo veste, né? Ela não vai calçar o que ela quer calçar, ela não vai usar o cabelo do jeito que ela quer usar. Então, ali é um ambiente que ela vai ser privada, literalmente, dos mínimos detalhes, dos mínimos direitos, como, por exemplo, escolher o que ela quer comer. Então, o que acontece é sempre esse choque muito forte, né? Tanto que dentro da unidade prisional, a gente tem um número muito crescente, muito grande de pessoas que entram num quadro depressivo, desenvolvem insônia, não tiveram problema na vida com dormir. Mas na cadeia, uma mágica acontece. Então, a pessoa sente dificuldade para dormir, ela fica deprimida, e aí tudo isso, né,
hoje, olhando de uma forma mais macro, né, hoje eu entendo que realmente é como um processo de, ali nos primeiros meses de descaracterização. E aí, olhando para o ambiente em si, infelizmente o ambiente acaba favorecendo que aquela pessoa alimente crenças e ideias que ela já vem trazendo ali da rua, como eles dizem, né? Ela vem trazendo da rua. Então, por exemplo, eu tô chateada que não quero ficar aqui porque eu só ouço coisas ruins. Não quero ficar aqui, já imagino, né? As coisas ruins. Então acaba que é um ambiente que é completamente salubre, né? exato. E que estimula realmente essa pessoa a permanecer no crime, a pensar em questões morais, exatamente. E aí que entra uma outra questão, que é a ociosidade. Não posso deixar essa pessoa fazendo nada, porque ela vai ficar ouvindo lá balela, besteira, daqui a pouco ela, né, daqui a pouco vai ter algum comportamento nocivo, então eu preciso criar mecanismos para não fazer com que essa pessoa cometa alguma coisa mesmo estando presa. Porque tem isso também, porque eles são arteiros, verdadeiros artistas, do nível assim de fazer rede com sacola plástica. Nossa! Exato. Então, assim, e aí, né, óbvio, é difícil olhar dessa forma, olhando do viés negativo, o cara conseguiu fazer uma rede com sacola plástica. Aí você olha por uma outra perspectiva. A pessoa conseguiu fazer isso, ela consegue fazer outras coisas, significa que ela é criativa. Sim. Né? Então, acho que eu até fugi um pouco. Não, mas pode continuar, tá ótimo. Então, esse olhar é o que, voltando até a pergunta anterior, né? Esse olhar é o que falta muitas das vezes, né? Você olhar sempre sempre num horizonte positivo da coisa, não que eu esteja romantizando aqui, né? Porque como a gente estava, como já falei outras vezes, né? Trabalhar no sistema prisional com essa pauta específica requer muitos cuidados, muito estudo, né? E, sobretudo, muito controle, muito equilíbrio, vamos dizer assim, né? Que, ao mesmo tempo que você tem que entender o agente prisional, você tem a perspectiva do agente prisional, você tem que entender a perspectiva do preso. Você tem que entender a perspectiva do policial, que hoje a secretaria ela é mista, né? A maioria dos chefes de departamento são policiais. Isso também acho fantástico. Né? Imagina você ver o policial pegando gente na rua e depois ele falando no sistema, ajudando essa pessoa que está reclusa a voltar para a sociedade de uma forma mais saudável, de uma forma digna, exatamente. E é fantástico trabalhar com eles, porque eles sempre dizem assim, cheguei aqui, a mentalidade é outra. Preso tem que ser preso mesmo. O pessoal fez uma coisa errada, vai ser preso mesmo. E hoje em dia não, eles dizem assim, hoje em dia eu já, a chavinha acho que tá virando a chavinha, né? E sempre falam coisas nesse sentido. Que a chavinha tá virando, que hoje eles já olham, pô, realmente, né? Melhor devolver o cara para a sociedade, recuperar o que tá ganhando de forma digna, do que simplesmente olhar ele lá e punir. Isso é legal. E aí, como é que entra esse cuidado com eles? Aí a gente vai falar do cuidado de uma forma mais abrangente, né? Com a pessoa que está presa, dos mesmos, né? Dos mesmos atores que você falou agora, né? Seja ele o policial, seja ele o agente, seja ele o próprio preso, né? Como que é trabalhar com eles, né? Quais são os jeitos que você foi aprendendo a escutar, a estar presente, mesmo com todas as limitações do ambiente? Porque a gente fala de uma clínica, não é bem uma clínica, mas não deixa de ser uma clínica fora da clínica, fora do contexto. Uma clínica ampliada, né? Mas não fora do contexto da edificação clínica, né? Porque quando a gente pensa na clínica, é um consultório, onde você tem um conforto, onde você pelo menos tem 2 cadeiras, no mínimo, né? Um espaço para trabalhar. E a gente sabe que isso não é a realidade em todo lugar. Sim. Né? A gente já fez
sessões lá no acolhedor, Com embaixo de uma árvore, duas cadeiras embaixo da árvore, né? assim, debaixo da árvore, tá tudo De atendimento. Sim. E aí, quando a gente pensa, né, nesses atendimentos, nessa escuta, nesse acolhimento, nesse ambiente, como que funciona? Bom, hoje as unidades prisionais elas têm uma estrutura de atendimento, né, dos consultórios. Dentro das enfermarias existem os consultórios de cada área, psicologia, psiquiatria, a própria enfermaria, enfim, farmácia. Então, dentro da unidade tem toda é como se fosse mesmo uma estrutura de UBS dentro da unidade, para justamente fazer aquele trabalho de atendimento, né? Isso, de atenção primária mesmo, enfim, de atenção básica. Então, tem essa estrutura e psicólogo trabalha muito. Psicólogo trabalha muito, né? Então, tanto quem trabalha dentro realmente das unidades, quanto quem trabalha no que a gente chama de extramuros, que são as unidades que estão fora do ramal, né? Ali. E outras unidades? Como assim? Tem as unidades prisionais, Sim. que ficam ali dentro do complexo da BR 174. Da BR 174. E tem a unidade de Paraquequara, que fica mais ali distante. Então, essas unidades são as unidades prisionais, é o que a gente chama de intramuros. E tem as unidades que estão fora, que são as unidades extramuros. As unidades extramuros são as unidades que recebem as pessoas que saíram do complexo que migraram de regime, que foram liberadas, né? Estão em regime semiaberto, estão cumprindo tornozeleira eletrônica, ou simplesmente cumpriram sua pena, mas precisam ir se apresentar. De um suporte, na verdade. E aí também é voluntário, só que esse trabalho é um trabalho do escritório social. Então, eles saem, se eles quiserem, né, eles se voluntariam antes de sair da cadeia, uns 6 meses antes, um ano, não lembro mais agora, mas eles se voluntariam, eles participam desse programa, e quando eles saem, eles vão para o escritório social e são acolhidos. Aí o escritório social dá suporte, com documentação, escola, trabalho, eles continuam tendo o mesmo suporte que eles tinham quando estavam reclusos. E aí tem as outras unidades, que é o caso Central Integrado de Alternativas Penais, que é o lugar que eu atuo, Casa do Obrigado, que é como um semiaberto, o semiaberto de fato, e o Centro de Operação de Controle, que é onde põe a tornozeleira eletrônica. Então, tem todas essas unidades. E em todas essas unidades tem psicólogo trabalhando, né? Então, aí no regime intramuros a gente vai, como eu falei, vai trabalhar muito. Não que no extramuros não trabalhe, mas o psicólogo dentro do sistema ele tem uma carga muito maior, né? De trabalho, de estresse também, justamente porque ele está ali recluso, ele está numa tensão maior. E lá vai ter a questão dos atendimentos, tanto atendimentos individuais quanto atendimentos em grupo, né? Vai ter as ações psicoeducativas dentro da unidade, para falar de saúde mental, de saúde física, né? Tem também o suporte, né, quando vai recrutar o pessoal que quer trabalhar na liberdade, o suporte também participa dessa decisão, faz a análise ali com testagem, com parecer, tudo bonitinho, né? Inclusive, quem é estudante, eu sempre digo isso. O melhor lugar do mundo para você aprender a ser psicólogo é o presídio. Olha isso não. Minha filha, que você não escute isso. Olha, tem muita prática, tem muita experiência. Você vai trabalhar com uma infinidade de coisas, né? Você vai aprender. Então, dentro tem todas essas ferramentas, né? Tem todas essas atividades que podem ser feitas, que estão diretamente ligadas ao cuidado. E fora também tem atividades parecidas, né? Atividades mais justamente estão relacionadas ao cuidado com essas pessoas. Né? No caso, escolhas emergenciais, as triagens, dentro do extramuros, a gente não realiza psicoterapia, né? Por que não realiza psicoterapia? Porque as unidades extramuros, elas estão encabeçadas no que o Conselho Nacional de Justiça chama, né, e a CNPq, de serviços penais. Dentro dos serviços penais, você não exerce psicoterapia. Você faz aquilo que
a boa e velha psicologia social, basicamente. Ou Teoricamente, jurídica. ele teoricamente vai para a rede, né? Para rede SUS, né? Rede psicossocial, né? Exatamente. E é muito fantástico também essa situação, porque a gente acaba que o psicólogo, nesse sentido, a gente vai atuar muito mais como atores ali, né, de políticas públicas. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro intermediando ali com o pessoal da saúde, principalmente, né, e realmente atuando na questão das políticas públicas. E você, Brenda, que vive nesse mundo há 2 anos, como você falou, que é o tempo que você tem lá, você vê que a psicologia realmente faz a diferença na vida dessas pessoas? E, seguindo também dessa pergunta, qual foi a história que mais te marcou nesse período? Olha, não tem uma história específica que eu consigo lembrar agora de bate. Tem sim, sempre tem uma história. Eu atendi uma pessoa lá, quando eu era estagiária, eu atendi essa pessoa, e ela tinha muitas dificuldades de relacionamento mesmo, assim, tipo, Pessoal. isso é. Ela tinha muitas dificuldades de socializar, de conversar e tudo mais, era uma pessoa que queria estar mais à margem, assim. E no início, esse paciente me marcou muito, porque ele é um paciente muito... Como posso dizer isso? É um paciente que as pessoas não gostavam de atender, eles não queriam atender, era famoso, assim, sabe? E aí, não vou atender fulano, que eu não gosto, porque isso, porque aquilo, acabou que eu acabei atendendo ele. E, na verdade, foi o meu primeiro paciente. Poxa, de primeira. Então, assim, eu tinha essas dificuldades e com o passar do tempo, eu acompanhei essa evolução. Que eu fui vendo uma pessoa que era totalmente recusa, tímida, que não gostava de se misturar. Inclusive, sofria muito porque somos seres humanos, né? Precisamos conviver em sociedade. Exato. Então, ao longo do tempo, eu fui acompanhando essa evolução. Esse caso foi o caso que, assim, eu acompanhei mais de perto porque, como eu falei, foi o meu primeiro paciente. Então, eu nem vou ficar sabendo, né? Infelizmente, ele já não está mais aqui neste plano. Mas ele foi o meu... Ele foi o meu primeiro paciente. E aí, né? Eu vou perguntar uma coisa depois sobre isso, vai, continua. Mas, claro, tem outras histórias, né? Sempre tem, né? É muito comum, inclusive. Eu tô, sei lá, na feira, como já aconteceu, né? A feira a senhora como, doutora? Isso, de boné, óculos escuros e tal. Doutora, bom dia, boa tarde, sei lá. Aí eu falando, você fala, eu não quis saber, não. Arrumei emprego, não vou mais fazer coisa errada. E inúmeros casos, a gente às vezes embarca com o pessoal na rua, então, tá em algum lugar, aí a pessoa você vê que a pessoa tá trabalhando, você tá tentando se esforçando, esforçando, né? ela está tentando mudar de vida, entendeu? E o que isso tem a ver com a psicologia? Como eu falei para vocês, o psicólogo, ele acompanha do início até o final o processo dessas pessoas, né? E para eles, realmente como se a psicologia lá dentro fosse realmente sabe, aquele talento, hoje eu vejo dessa forma. Não só lá dentro, mas também nas outras unidades, né? Porque é um momento que eles conseguem expressar aí as suas vulnerabilidades, né? E é sensacional, porque às vezes eles chegam já querendo falar, não, eu tô aqui pra isso, e aí depois você fala, não, calma, não quero saber nada disso. E isso já diz outra pessoa. Que ela vem pra você achando que ela é o que ela cometeu. Calma aí, quem é o nome da tua mãe? Me fala aí. Minha mãe é fulano. E não, meu pai é fulano. O que tu fazia quando era criança? Tu nasceu aqui mesmo? Então, assim, desarmando, né? Resgata ele mesmo, né? Isso, resgata essa O autorresgate, né? Da Exatamente. identidade. Então, assim, é um trabalho que não tem como você não ver, você não se impactar, entende? Porque esses casos em que a pessoa realmente ela decide que ela vai sair
desse mundo, né, do crime, que ela vai melhorar de vida, que ela vai mudar, que ela vai, né? Que ela vai tomar um rumo. Quando você vê isso, quando você visualiza, tipo, pô, é fantástico. Você sente assim, que você cumpriu a sua missão. Entendeu? Então, você sente assim, caraca, tudo bem, eu não podia mais. Olha só, eu vou mostrar. Isso aqui. E, Brenda, você falou que né, que essa pessoa que você, teu primeiro paciente lá, ele não está mais nesse plano. Como que tu trabalha isso dentro de ti? Como que foi trabalhar isso? Porque, assim, graças a Deus, até hoje, né, não sei a Paula, mas eu não perdi nenhum não perdi paciente. nenhum paciente, de forma alguma, nem... Eu sei que a tua realidade é outra da nossa, né, que é clínica, mas também a nossa é uma corda, a gente anda muitas por vezes em corda bamba, né? Já cheguei, foi no tempo que eu saí várias vezes? Pois é, eu estava aqui fazendo gravando o podcast, e uma paciente minha em crise de ansiedade me ligando, eu digo, gente, desculpa, eu vou ter que abandonar tudo aqui, e fui atender ela. Eu ia sair daqui para o pronto-socorro com ela já. Só que a avó conseguiu levar, ela conseguiu fazer tudo. Mas assim, a gente não tem hora para trabalhar, né? Toda hora é hora. E como que tu faz isso? E assim também, eu queria que tu respondesse duas coisas. Como que tu lida com isso? E assim, a gente também está falando das pessoas que estão privadas da liberdade. E os profissionais que cuidam? Existe algum programa, algum suporte para quem cuida também? Me lembro da segunda pergunta. Sobre como eu lido. Eu procuro sempre, primeiro de tudo, quando eu trabalhava no fechado, eu gostava de ler o artigo, a notícia, nada, eu não pesquisava nada sobre a pessoa. Tanto que esse meu primeiro paciente, eu sabia que ele tinha feito, porque eu já tinha sacado ali, mas eu não ia pesquisar, eu não ficava dando bola, porque ia completar totalmente a minha análise, a minha capacidade, né? Então, não tá aqui. E aí eu só fui descobrir que ele foi assassinado, que pelo menos nessa área assim, né? Não é, a pessoa Não mostra morrida, né? Então eu só fui descobrir esse ano. Porque me veio na cabeça pesquisar o nome do dito. Gente, meu Deus. Aí me deu uma coisa. Nossa, mas tá, tudo bem, ok, entendi. E sério, assim, você fica um pouco, óbvio, você fica um pouco consternado, mas você entende, né? Eu pelo menos, eu procuro não ter tantos apegos. Acho que isso me ajuda bastante, inclusive. Mas aí também, se for perguntar pra mim, se eu assisto filme de terror, de assassinato, de tiro, de bomba, não faço isso, porque eu já ouço muitas coisas, então não dá certo. Mas enfim, então assim, eu procuro sempre não realmente me envolver tanto, né? E tem uma premissa que a minha primeira supervisora me ensinou, a Ana, que ela disse assim, olha, pega aqui, você deixa aqui, é muito difícil, mas não leva pra sua casa, tipo, não fica pensando, não fica falando muito, não fica, porque realmente, como eu falei, você tá nesse ambiente é muito estressante, e são muitas histórias de extrema dificuldade, de extrema necessidade, de extrema pobreza, às vezes. E histórias de muita crueldade também. Eu não consigo imaginar. E aí o meu ideador, né? Porque além da CEAP, eu também trabalho fazendo experiências. E assim, são coisas assim que estão surreais. Então é uma carga emocional dobrada. Então, o máximo que eu... Terapia tá em dia, né? que eu posso fazer por mim é realmente não ficar alimentando, né? Às vezes é difícil porque eu gosto muito do que eu faço, né? E se deixar, às vezes eu vou ficar 3, 5 horas. Mas eu tento me policiar ao máximo para não ficar conversando, falando, inclusive em casa, né? Eu e o Alexandre, ele acha muito interessante que ele fala, você é muito profissional, cara, você é muito ética, porque eu te pergunto as coisas e tu não quer falar. Eu não conto dos pacientes, eu não conto dos casos, eu não conto, tipo, eu deixo, sabe? Porque, não, aí vai descobrir agora, não é só pela ética, é porque realmente eu tô resguardando, né? Exato. Aí eu vou pra ansiedade. Espaço seguro, né? Tua casa é teu espaço seguro. Exatamente. E aí tem mais isso que eu atendo na minha casa, né?
Então, não dá para ficar para você ficar administrando aquilo e, enfim. E o cuidado com os outros trabalhadores, com quem cuida, né? Existe algum programa para isso de suporte, Brenda? Existe inclusive um programa de suporte nacional, que a própria Senap estabeleceu. É um serviço de atendimento psicológico gratuito para quem trabalha dentro do sistema prisional. Então, você tem acesso a isso. E também tem a gente, né? A própria secretaria, ela promove ali mensalmente ou a cada mês tem ali atividades que são direcionadas para os profissionais, para falar de saúde, de bem-estar, de saúde física, emocional. Então sempre tem esses cuidados. E hoje também tem um médico psiquiatra dentro da secretaria que ele faz atendimentos para os funcionários. Você tá com problema, precisa conversar, precisa de não sei, né? Uma avaliação de um remedinho, tem muitos casos, né? A pessoa não tá conseguindo dormir, o nível de estresse muito alto, ansiedade, e aí tem aí Precisa regular um pouco, né? Para exato. poder E aí você garantir. não consegue. E vamos de novo, né? Porque sou eu, porque eu já meti outra, né? Então agora eu vou na aqui do roteiro. Lá do Vera. É verídica. A gente sabe que tem gente que escuta esse episódio e já pensa, mas a pessoa cometeu um crime, né? Por que ela merece ser cuidada? Como você responde isso? O que a psicologia tem a dizer para quem só enxerga a punição? A gente volta para o início do podcast, né? Todos nós temos direitos. E esses direitos eles precisam estar resguardados acima de tudo. Né? Cometer um ato infracional não diz sobre a sua identidade. A não ser que você tenha um problema, né, um transtorno psicológico gravíssimo. É uma outra coisa, né? Um antissocial, um psicopata. Fizemos parar junto com as pessoas. Exato, exatamente, né? Mas assim, todo mundo está sujeito a ser preso. Todo mundo está sujeito a perder seu réu primário. seu réu primário, né? Não percam, por favor. E aí, inclusive, o crime que põe todo mundo na mesma roda é justamente o assassinato, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, em algum momento de descontrole, de euforia, de confusão, de surto psicótico, de atenção, trânsito, imagina. Todos nós estamos sujeitos a Como eu isso. contei na hora que a gente estava conversando aqui, né? Eu vinha tão aérea que eu furei o sinal. Exatamente. Se tivesse a na frente, talvez eu pudesse ter batido. Como já recebi casos, inclusive, assim, a pessoa está assim, como eu posso dizer, ela está hoje arrastada ainda, por conta de um fato muito parecido. Só ultrapassou o sinal vermelho, uma moça correu e ele acabou assassinando a moça. Foi porque ele quis exatamente? Não, mas ele cometeu um ato infracional e ele está respondendo exatamente. Então, perante a lei, acaba que nem todo mundo é igual porque tem as questões sociais, né? Mas estamos todos no mesmo nível. Deveríamos estar, né? Teoricamente. Brenda, foi uma conversa aqui maravilhosa. Muito obrigada por compartilhar conosco toda a sua história, toda a sua vida no sistema prisional. Penso que sempre é. Na vida não, né? Vamos corrigir. Não, qualquer. Não. A Brenda tem história aí, mano. Pra gente fazer 10 episódios de podcast. Então essa daqui não é toda. Vamos corrigir. Parte, né? Um terço. É a segunda vez que ela é verdade. Mas, Brenda, quem quiser te encontrar, quem quiser te conhecer melhor, onde ela pode fazer isso? Fala para os nossos telespectadores. @psibrigadeoliveira, me sigam lá. Tem conteúdos legais, fresquinhos, sempre mais conteúdo. Sempre mais conteúdo interessante para vocês. Então, é isso. Me acompanhem nas redes sociais. E que mensagem tu quer deixar para a sociedade em geral, que ainda valoriza esse estigma, né, em relação à pessoa que é privada da liberdade? Olha, eu acho não. Eu tenho certeza, né? Que tudo parte do conhecimento.
vamos ser radicais, né? Quanto mais eu conheço sobre algo, quanto mais eu leio sobre alguma coisa, eu escuto, eu compartilho coisas sobre, mais familiarizada eu estou sobre aquele assunto e, consequentemente, menos bloqueios, né? Menos barreiras eu vou ter sobre aquilo. Então, eu acho que a minha dica, né? A minha dica é essa, é ler mais sobre essa temática, né? Ou escutar mais pessoas que falam sobre isso. Porque Falam de forma científica, porque a gente está rindo, gente, aqui, a gente está brincando aqui, mas é para não deixar o clima tão pesado do assunto que é um assunto pesado. Mas nem tudo da vida precisa carregar de fato um peso exacerbado. Então a gente traz aqui a ciência, a experiência de uma forma leve. Para você que está ouvindo aí, sentir, gente, faz sentido. Pode ser, não é daquele. E não é que não seja um bicho de sete cabeças, muitas vezes mas não precisa ser tão cruel. Exatamente, né? A gente eu acredito muito nisso. Você só muda de mentalidade, você só muda de perspectiva a partir do momento que você tem conhecimento, ou que você tem a experiência. Para saber ter, né, aquela informação. Exatamente. Sem isso, você não vai conseguir. A única coisa que vai acontecer é você ficar sempre muito enviesado na sua certeza. Olha, o que você falou, o que você falou, para mim foi uma novidade da questão do preso não receber nem a família. O valor, para mim, eu não achava que o governo sustentava o preso assim, mas assim, o que nós temos de informação quando a gente não busca? Que eles recebem um salário lá que vai todo para a família e você acabou de trazer para a gente que não é assim que funciona. Não é. Mas eu penso que 90% da sociedade brasileira pensa Sim. né, que eles cometem o crime, eles vão receber aquele um salário, não sei qual valor, Sim. e que tá tudo bem. E outra coisa, né? Não são todos que recebem esse auxílio aí de fato sem um auxílio, mas não são todas as pessoas do sistema prisional que recebem esse auxílio. E mesmo quem recebe, de novo, não é um valor tão alto assim, né? Volto a dizer. E quem trabalha recebe o seu salário, que são duas situações diferentes, né? Recebe o salário, mas esse valor ele é redistribuído, né? Então tem as multas para pagar do Estado, né? Tem a parte dele, tem o pecúlio. Enfim, então assim, vai receber. É que nem a gente, o pobre assalariado. Então, assim, infelizmente, esse preconceito, eu acredito que venha muito realmente da falta de conhecimento, né? E aí, infelizmente, a gente vive numa era que tem as questões políticas também, enfim, que acabam também deturpando algumas coisas, mas é isso. A fonte, o caminho é sempre o conhecimento, não tem para onde correr. E assim, Brenda, a gente gosta de te trazer aqui porque nos ensina, né, e ajuda também a quem está nos ouvindo a conhecer o outro lado, Com certeza. né? Porque a gente acaba vendo ou acreditando no que os outros dizem. E aí você está lá dentro, você tem esse olhar mais. Tá, gente, ela tem um olhar mais humano pro lado de lá, tem, mas porque ela é a visão dela de mundo e a realidade do que ela vive. Sim. Mas ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Então, é isso que é legal. É muito bom te trazer aqui para falar sobre isso, por justamente isso, sabe? Sim. Que não é uma fantasia, não é a realidade. Mas não, é uma realidade que pode ser transformada, né? Sim. E a gente acredita nisso. Com né? certeza. E você falando de realidade. E assim, nem é uma maneira da gente romantizar também Com certeza. a questão do sistema prisional, das pessoas que estão reclusas. Não é uma romantização, é realmente trazer o conhecimento para além dos muros desses locais, né? Exatamente. Esse falou de transformação me lembra muito realmente a quantidade de pessoas que entra todo ano no programa Trabalhando na Liberdade, nos programas de leitura, enfim, ou que fazem parte até mesmo dos programas do escritório social, né? Do projeto, né?
Porque você consegue ver a quantidade, tudo bem, né? Sistema prisional, hoje no Amazonas tem, sei lá, 10 mil pessoas encarceradas, até mais. Não sei a quantidade exata aqui. Mas, pelo menos essa parcela, ao menos essa parcela de pessoas, você consegue acompanhar essa mudança, essa transformação. Como eu falei no início, a pessoa sai, ela adquiriu, ela não sabia ler, né? A gente tem casos, assim, a pessoa entrou no sistema, ela não sabia ler, não sabia escrever, e ela aprendeu a ler e escrever no sistema prisional, ela fez ensino médio, ela fez ensino fundamental, ensino médio, fez um curso técnico e também fez uma faculdade. Então, a gente tem histórias assim, né? Então, são transformações que são fantásticas de acompanhar. E se talvez tivesse mais visibilidade nesse sentido, nossa, acho que a sociedade hoje teria um outro olhar sobre essas pessoas, um outro olhar sobre esse cuidado, sobre esse manejo, né? Mas, assim, é isso, gente. Eu estou muito feliz de dizer isso. Eu quero agradecer mais uma vez, é sempre muito bom. E fico muito feliz de poder contribuir sempre com os diálogos, né? E você, que ouviu esse podcast, né, e que assistiu, e que acha que essa informação faz sentido para alguém, ou que merece ser compartilhada, compartilhe. Né? A gente está falando de conhecimento, né? de cultura, de acessibilidade, de humanidade, enfim. Compartilha, segue a gente, curte, ou também você pode trazer para a gente sugestão de temas, né? O que você está querendo que a gente converse aqui? Né? Que convidado você quer que sente aqui, neste lugar, para conversar com a gente, com você? Né? Então, traga dicas para a gente, converse com a gente. E muito obrigada por nos assistir. Nos vemos no nosso próximo Florescercast. Vem florescer com a gente.